horas mais 3 minutos, a continuação de muito boa tarde. Vamos dar início a este jornal, abrir a conhecer os títulos. Ministra da Saúde perspectiva melhorias no setor com orçamento de 2024. Oposição fala em retrocessos no setor, incidências do debate parlamentar neste jornal. Terceiro plano de ação para a imigração em aprovação responde às preocupações das comunidades imigradas, diz presidente da Plataforma das Comunidades Africanas em Cabo Verde. Sindep denuncia a existência de professoras sem cobertura do INPS. 100 jovens recebem certificados em diversas áreas profissionais no âmbito do programa Educação para a Paz, Cidadania e Justiça Social do Gabinete do Primeiro-Ministro. Presidente de Portugal nega ter falado com o homólogo da Guiné-Bissau a propósito da dissolução do Parlamento guineense. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, edição de Humberto Santos. Muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. O país tem registado avanços assinaláveis no setor da saúde e há perspectivas de melhorias com o orçamento do Estado para o próximo ano. Considerações da Ministra da Saúde durante o debate sobre o setor, ideia sustentada também pela bancada do MPD, que pede seriedade política na abordagem das questões relativas à saúde. A oposição considera que a saúde está a ter retrocessos, carências de recursos humanos e denuncia que na base da ruptura de medicamentos e consumíveis hospitalares estão dívidas com os fornecedores. A Filomena Gonçalves, a ministra, anuncia ainda um plano estratégico de recursos humanos para a melhoria do Sistema Nacional de Saúde. José António dos Reis tem estado a acompanhar o debate e junta-se a nós com mais pormenores. Boa tarde, José António. Boa tarde, Humberto. Boa tarde, ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Dizer que o debate ainda prossegue neste momento, que na fase final a ministra está a intervir nesta reta final, que já terminou a sua intervenção. Dizer que Filomena Gonçalves, durante o debate, assinala que as conquistas que o setor tem alcançado ao longo dos tempos e anunciou a elaboração e aprovação de um plano estratégico de recursos humanos para o Sistema Nacional de Saúde, que, segundo a governante, o plano visa, sobretudo, atrair, reter e desenvolver talentos no setor da saúde. As vantagens deste plano são multifacetadas. Ele promove um ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo, eleva a moral e a satisfação dos trabalhadores e, mais importante, traduz-se em cuidados de saúde de maior qualidade para as pessoas. Este plano estratégico é uma ferramenta vital para assegurar o nosso sistema de saúde, que o nosso sistema de saúde se mantenha resiliente, adaptável e alinhado com as melhores práticas internacionais, contribuindo assim para a sustentabilidade e eficiência do sistema de saúde em Cabo Verde. A governante reitera a contratação de mais de 500 profissionais de saúde no próximo ano e a deslocação regular de especialistas às Ilhas do Fogo, Brava, São Nicolau e Boa Vista, no sentido de assegurar a qualidade do serviço de saúde para todos. Os deputados da UCID levantaram questões relacionadas com a pobreza, que, segundo dizem, põe em causa uma alimentação equilibrada e claramente também a saúde das pessoas. Quiseram saber do arranque das obras do Centro de Saúde de Monte Sossego, o alargamento do horário de atendimento nos centros de saúde. Dora Pires levantou também preocupação com relação às pessoas, aos doentes evacuados, que, segundo diz, também o aumento de doenças oncológicas no país.
porque quer de INPS ou de assuntos sociais, às vezes o doente espera mais de meses porque dizem que não há lugar. E às vezes, quando chegam cá na praia, sentem-se deslocados e alguns queixam também de até maus tratos, mau atendimento no hospital, ninguém lhes dá informação. Mas também em relação às evacuações externas, nós sabemos que os evacuados chegam em Portugal, depois da primeira consulta, são os próprios que têm que marcar os exames e as próximas consultas, talvez com uma parceria, um diálogo com Portugal, para que esses exames fossem mais rápidos, para que o tratamento pudesse avançar, porque não é normal chegar, fazer a primeira consulta e ficar a aguardar meses ou até um ano para a próxima consulta ou para o próximo exame. E o grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde constata que a saúde não está bem, apontando falhas na organização, promessas não cumpridas e retrocessos nos vários domínios. O deputado Walter Évora denuncia o que considera de falta de segurança para fazer partos na Ilha da Boa Vista e questiona sobre também o andamento das obras do bloco operatório da Ilha das Dunas. Na mesma linha, a deputada do PAICV, Adélcia Almeida, denunciou que na base da ruptura de medicamentos estão dívidas avultadas do Ministério da Saúde para com os fornecedores. A Nhanhatini, delegacia sem carro. Que a sua ambulância não, sem carro. Mais caótico é que Nhanhatini, delegacia, cima praia, com 4 carros parados, manhã que está por condutor. Delegacia que está conseguindo fazer combate a dengue para morrer de falta de condutor. Mas também que está fazendo para morrer teste. Desrotura de medicamentos, rotura de consumíveis, e tem a ver com dívida. Nhanhatini, 200 mil conto no hospital de praia para pagar fornecedor, 100 mil conto no hospital de Santiago Norte, qualquer plano para pagar. Centro de saúde de Brava, não tem que falar ali. Mas o projeto já estava concebido, já foi aprovado no Instituto de Patrimônio, já estava tudo, mas a senhora ministra já entra em desacordo com o arquiteto. Falta 800 conto para pagar, mas a senhora ministra que está paga, será contrato. Outro arquiteto paga mais dinheiro, 13 mil conto. A nível de recursos humanos, senhora ministra, não tem falta de médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, pessoal de serviços gerais em todos os centros de saúde. Nesta linha, o grupo parlamentar do Movimento para a Democracia nega que tenha havido retrocessos no setor da saúde com a atual governação. Vanusa Barbosa aponta a contratação de mais recursos humanos, mais infraestruturas de saúde com ganhos que, segundo diz, assinaláveis no setor da saúde e considera que o orçamento de Estado para o próximo ano traz boas perspectivas para o setor. Reabilitação e equipamento de diversos laboratórios de virologia. Construção e equipamento de lavandaria do Hospital Agostinho Neto. A mesma coisa para Batista de Souza. Reabilitação do Centro de Saúde Reprodutiva Porto Novo. Reabilitação do Laboratório do Centro de Saúde São Nicolau. Reabilitação do Laboratório do Hospital Regional Ramiro Figueira. E isto só alguns. E mais, senhores deputados, se estivessem também atentos ao Orçamento do Estado, deviam-se saber, mas está financiado já. Delegacia de Saúde de Brava, Centro Clínico Integrado de Simulação Biomédica, Delegacia de Saúde de Praia e Centro de Diagnóstico de Praia, Centro Técnico de Instalação e Manutenção de Equipamentos e a remodelação de equipamentos de postos sanitários de todo o país. Foi nesta senda que aconteceu o debate, que terminou a momentos. A sessão será retomada no período da tarde. Como já dissemos, então, o debate com a Ministra da Saúde terminou a momentos. A Rádio de Cabo Verde vai continuar a acompanhar os trabalhos na Casa Parlamentar. Alguns professores estarão, neste momento, sem cobertura da Previdência Social. A informação é avançada pelo presidente do Sindicato Nacional de Professoras, Jorge Cardoso, diz que buscará esclarecimentos junto ao Ministro da Educação para uma posição mais ajustada. Confirmamos isso porque já recebi várias chamadas dos professores a nível nacional de que, de facto, estão sem a cobertura da Previdência Social. Que estranhamos bastante porque pensamos que essa situação já tinha sido ultrapassada, mas teremos que entrar em contato com o Sr. Ministro da Educação ainda hoje para pedir explicação. Caso contrário, faremos, portanto, o pronunciamento que será em breve, assim como
as novas formas de luta que teremos que desencadear, porque o governo até este momento fala em abertura para o diálogo, mas, no entanto, até o momento, nada. O líder do SINDEP não sabe precisar ainda quantos professores estarão sem cobertura do INPS. Não sei porque não são todos os professores, mas não tenho o número exato, não tenho. Portanto, eu recebi chamada, inclusive, de São Nicolau, portanto, professores que estão com problemas até na evacuação, porque estão sem cobertura por parte do INPS. Portanto, eu já recebi reclamação de Santo Antão, São Vicente, aqui de Santiago e São Nicolau também. Portanto, são essas ilhas que, de facto, nos contataram para saber o que é que se passa, porque estão com esse problema da cobertura por parte do INPS. SINDEP a expressar preocupação com a possibilidade de professores ficarem desprotegidos pela segurança social, um problema que, de acordo com comunicados anteriores do Ministério da Educação e do INPS, havia sido resolvido. Garantir uma integração plena dos cidadãos estrangeiros que escolheram Cabo Verde para viver. Este é o principal propósito do terceiro Plano de Ação para a Imigração, cuja socialização acontece hoje na Praia, em mais uma reunião do Conselho Nacional da Imigração. O documento deve, no entender do Ministro da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire, constituir uma ferramenta que garanta uma imigração legal. Por isso mesmo estamos a fazer um plano de ação, é o terceiro, em que o ponto fundamental é migração, mas uma migração regular, legal e coerente, uma migração que permita aos imigrantes terem uma integração plena, e é isso que Cabo Verde está a fazer. Nós, neste momento, já temos unidades locais de atendimento ao imigrante, com uma porta única de entrada da relação do imigrante com a administração pública cabo-verdiana. Estamos a fechar uma plataforma de atendimento nas 5 principais línguas que os imigrantes utilizam: o Wolof senegalês, o crioulo da Guiné-Bissau, o mandarim chinês, o inglês e o francês. E estamos também a utilizar unidades móveis nos vários municípios. Atento a este terceiro Plano de Ação para a Imigração está o representante da Plataforma das Comunidades Africanas em Cabo Verde, José Viana. Já se inteirou das ações que constam do documento e considera que elas respondem às preocupações das comunidades. As nossas preocupações são as mesmas que estão implementadas agora no plano de ação, no terceiro Plano de Ação, que era precisamente criar condições para que as pessoas se sintam em Cabo Verde como o país de origem que eles escolheram, não é? Portanto, e se sintam como se fossem em casa. E que Cabo Verde também tenha a preocupação de implementar aquela política de coerência. Coerência não é um programa, mas sim um princípio, não é? E que esse princípio seja realmente cumprido e implementado em forma de ações, atividades, programas, projetos que possam beneficiar a melhor integração dos imigrantes aqui em Cabo Verde. José Viana, presidente da Plataforma das Comunidades Africanas em Cabo Verde, uma boa integração que, avisa o ministro Fernando Elísio Freire, não se compadece com uma imigração ilegal. Naturalmente que temos situações de Cabo Verde que está na rota do tráfico internacional de pessoas, na imigração clandestina. Já deram a nossa costa, principalmente nas Ilhas do Sal e da Boa Vista, porque estão mais próximas da nossa costa africana, situações em que tivemos que atuar de urgência. E como são situações que temos que atuar de urgência para acolher e tratar bem e depois espartear, convém aqui dizer que essas pessoas, ao entrarem em Cabo Verde, não permanecerão no território cabo-verdiano, porque é uma imigração ilegal e involuntária, portanto têm que ser expatriadas e serão naturalmente repatriadas de uma forma legal e tranquila, e por isso, quando chegarem ao nosso território, nós daremos todo o tratamento que é possível, com toda a dignidade, e faremos o repatriamento.
Regularização extraordinária e adaptação da lei da nacionalidade para permitir uma melhor integração dos imigrantes são algumas das medidas já implementadas em prol dos estrangeiros residentes em Cabo Verde, recorda o Ministro da Família e Inclusão Social. De país de imigração, Cabo Verde tornou-se hoje num país de imigração, acolhendo cidadãos das mais variadas geografias. As comunidades mais expressivas são provenientes do Senegal, Guiné-Bissau, Nigéria, China e Portugal. Daí a adaptação de uma boa política de integração, de que esse terceiro plano de ação para a imigração é um exemplo. A deficiência visual afeta a maioria das 47 mil pessoas com deficiência em Cabo Verde e apenas 5% têm o ensino médio ou superior, mas mesmo estes enfrentam dificuldades enormes para conseguir trabalho. A empregabilidade para as pessoas com deficiência é tema de um fórum promovido hoje pela Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde, a ADVIC, para mostrar que os deficientes visuais são capazes de dar o seu contributo para o desenvolvimento do país. Joana Lopes. Apenas 35% das pessoas com deficiência que têm emprego em Cabo Verde. Arnaldo Andrade, deficiente visual, tem 39 anos, licenciou-se em História, vertente Património em 2018 e vive de pensão social por estar desempregado. 2018, para quem está à procura de emprego, bate porta em todo lugar. Cada participa a mim. Concurso que está abrindo, se abriu. Vaga, 2 vagas, onde está uns 5%, onde que saca 5%. Isto no nosso país, cego é tratado como telefonista. Política do governo é viver de pensão social. Questiona, será que cego nesta terra está fazendo curso errado? Meus pais é carroça, até morre. Só que eles morrem, usei quem está fazendo de vida. Por isso que a Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde, a ADVIC, promove o fórum de hoje para mostrar que os deficientes visuais são capazes de dar o seu contributo para o desenvolvimento do país, diz o presidente Marciano Monteiro. Porque a hora que tem uma lei, mas que cria condições, já ele te impede que a lei seja próprio tanto implementado e respeitado, né? Mas não te gostava que fosse, quer dizer, que o esforço fosse um pouco maior, porque só com isso não tá consegue atingir aquilo que não quer. Falta a sensibilização e socialização das instituições e também fiscalizar a implementação das leis respeitando as pessoas com deficiência, uma responsabilidade do Estado no seu todo, explica a secretária de Estado para a Inclusão Social, Lídia Lima, à margem da abertura do referido fórum. O Ministério da Família tem essa responsabilidade. Nós estamos a trabalhar numa estratégia nacional para as pessoas com deficiência, mas temos vindo a sensibilizar, portanto, a sociedade através das nossas ações, através dos programas que temos vindo a implementar, juntamente com as câmaras municipais, com as associações, mas toda a sociedade e todas as instituições, de uma forma muito transversal, devem fazer esse trabalho de socialização. Para se chegar ao local do evento, que foi bastante concorrido, as pessoas com deficiência visual ou auditiva tiveram que recorrer a acompanhantes. E 100 jovens receberam hoje certificados e kits após concluírem cursos de formação nas áreas de eletromecânica, eletricidade, canalização, instalação de tetos falsos, pladur e climatização no âmbito do programa Educação para a Paz, Cidadania e Justiça Social, uma iniciativa do gabinete do Primeiro-Ministro. Ao presidir a cerimónia de entrega dos certificados, Ulisses Correia e Silva pediu aos formandos que se tornem exemplos para os outros jovens. Ailson Martins. O Primeiro-Ministro enfatizou que agora os jovens precisam colocar em prática o que aprenderam com qualidade para que possam obter retorno. Empregar o vosso tempo e hoje tem o certificado, tem kits, tem mais do que isso, o reconhecimento social da utilidade daquilo que vocês podem fazer e vão fazer seguramente com qualidade, porque passaram por fases de trabalho com a mão na massa. Isto não foi só a teoria, ou não é? Foi prática e sabem fazer com qualidade, fazer com
capacidade de demonstrar que são capazes. Isto vai ter um retorno muito grande. É que sirva de um bom exemplo para todos os jovens. E acontece este momento em dezembro. É a melhor prenda que vocês poderiam receber. Com a participação do Governo, mas com a vossa vontade. Com a vossa vontade de vencer, de fazer diferença. Lina Gomes, porta-voz do grupo de formandos, manifestou sua satisfação, destacando que a formação abrirá novos horizontes para os formandos. Estamos a encerrar mais uma etapa da nossa vida e a dar mais um passo na nossa infinita estrada do saber. Conseguimos chegar até aqui, cada um pelo seu motivo particular, cada um de nós com um interesse pessoal, mas os nossos caminhos cruzaram-se ao optarmos pela mesma direção. E isso proporcionou-nos novos horizontes, novas amizades e, principalmente, o contacto com profissionais extremamente capacitados que se dispuseram a orientar-nos. Eles trouxeram-nos novas informações e experiências que nos enriqueceram e que levaremos para o resto das nossas vidas. O programa Educação para a Paz, Cidadania e Justiça Social é uma iniciativa do Gabinete do Primeiro-Ministro. Surgiu após um processo de pacificação entre grupos rivais no bairro do Brasil, na cidade da Praia, a pedido destes grupos. A maioria desses jovens já se encontra em fase de estágio e a componente prática desta formação beneficiou a comunidade do Brasil com a reabilitação de habitações, bem como na oficina das Forças Armadas. O mercado conta com mais 100 jovens formados em diversas áreas profissionais. Mais de 2 dezenas de crianças tomam hoje posse na qualidade de embaixadoras dos direitos dos menores. O evento é promovido pela Associação das Crianças Desfavorecidas, a Queridas. Lourença Tavares, presidente da ONG, afirma que as 22 crianças passam a ter como missão levar boas mensagens a outros colegas. Essas crianças mostraram-nos que têm competência, sabem, conhecem e podem dar um grande contributo. E nós sabemos que neste momento o mundo está a viver, as crianças, a saúde mental, uma série de problemas. Essas crianças irão ser os multiplicadores de pares com a temática da competência, do saber ser, estar e agir. O eu e o outro. Portanto, nós queremos crianças que vão começar a ver os direitos humanos como valor, a ver-se como indivíduo que deve partilhar e fazer o seu melhor para que o mundo seja melhor. A cerimónia de posse dos novos embaixadores mirins é a oportunidade para Queridas também reconhecer o trabalho dos que muito fizeram para a consolidação da associação. O ato acontece hoje à tarde, no Palácio do Governo e será presidido pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva. O Arquivo Nacional, em parceria com o Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português, promove amanhã e depois de amanhã um seminário dedicado ao tema Arquivo e Memórias da Imprensa Cabo-Verdiana. Um dos destaques do seminário será a escuta e análise de uma entrevista concedida por Amílcar Cabral em 27 de outubro de 1971, em Londres, a um grupo de portugueses antifascistas radicados na Inglaterra. Pedro Jorge, um dos 2 portugueses que na altura entrevistaram Cabral, fala em antevisão à RCV do contexto em que se deu a entrevista ao líder histórico das independências de Cabo Verde e Guiné-Bissau. Um comitê inglês que estava encarregue de organizar a visita de Amílcar à Inglaterra, não é? E nós fomos dizer à pessoa que organizava, nós estamos aqui à vossa disposição para o que for preciso, mas vocês têm que nos dar 1 hora de Amílcar. Digamos assim, foi assim. Eles imediatamente disseram que sim, senhor, etc. E depois, nós organizámos a vinda do José Medeiros Ferreira, que estava em Geneve, e juntámos os dois em Londres, elaborámos as perguntas, os temas e a coisa toda, e pronto. E o Amílcar estava lá numa missão diplomática, numa união dos sindicatos trabalhistas ingleses, que estavam a ter uma reunião magna nesse mesmo tudo, onde o Amílcar ia falar.
O agora professor jubilado da Faculdade de Arquitetura de Lisboa considera atual e de muito interesse essa entrevista de 35 minutos com Cabral. E que eu reputo bastante importante pelo Amílcar, que era um pensador de primeira água, o contributo sobre toda uma série de coisas, já que depois veremos, desde a situação militar até as questões da cultura, até uma série de situações assim, que eu acho que são muitíssimo interessantes e muitíssimo atuais. O seminário, que pretende incentivar estudos da imprensa colonial e pós-colonial cabo-verdiana, está enquadrado nas celebrações dos 35 anos do Arquivo Nacional. 1h28, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. A falta de um laboratório para as aulas práticas, bem como uma biblioteca, são apontadas como as principais reivindicações dos alunos do Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias de Santo Antão. A instituição comemorou, na tarde desta terça-feira, um ano de funcionamento numa cerimónia presidida pela Secretária de Estado do Ensino Superior. Reportagem da Teresa Pinto. Há um ano, o ensino superior chegava à Ilha de Santo Antão através do Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias, um polo da Universidade Técnica do Atlântico. Foram abertos os cursos de licenciatura em Engenharia Zootécnica e Engenharia Agrónoma. Passado um ano, o momento é de partilha dos ganhos conseguidos, mas também desafios. Lidiane Souza é estudante do 2º ano do curso de Agronomia e não esconde a alegria de poder estudar na sua ilha, mas considera que ainda há desafios a superar. Orgulhamos muito de estar a estudar aqui na nossa ilha, de acolher alunos de outras ilhas de Cabo Verde e de estar acolhendo também alunos de países estrangeiros, fazendo jus ao nosso slogan Santo Antão para o mundo. Bom, embora todos os pontos positivos listados, há que destacar alguns pontos negativos, alguns empecilhos que no que tange a falta de laboratórios, visto que os nossos cursos exigem muita prática, que não se suprimem apenas a aulas de campo. E não estamos assentes devido à falta desses laboratórios. Há que também ressaltar a falta de uma biblioteca física, visto que muitos alunos não têm acesso a computadores. Preocupações também partilhadas por Nilton Alves, aluno de Zootecnia. É necessário que construam um laboratório, uma biblioteca. Como todos sabemos, o nosso curso tem uma ampla vertente prática e para isso é necessário criar condições para que a teoria e a prática caminhem de mãos dadas. A presidente do ICTA fala de ganhos, mas também aponta alguns desafios. Julgamos que o balanço é positivo, apesar das limitações e dos desafios que vivenciamos neste ano de funcionamento. Há muito ainda por fazer em direção à consolidação institucional. Mas com esforço, vontade e recursos atingiremos o almejado objetivo de impactar de forma positiva e significativa o desenvolvimento agrícola sustentável. A sessão comemorativa do 1º aniversário do Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias de Santo Antão aconteceu no campus letivo do Paúl, foi presidida pela Secretária de Estado do Ensino Superior e contou com a presença do reitor da UTA, alunos, professores e outras entidades locais. A Associação Cívica para a Valorização da Matiota, ACVM, está indignada com a falta de informação em relação ao andamento do projeto de reabilitação dessa estância balnear por parte do Ministério do Mar e da Enapor. A associação, em entrevista à RCV, denuncia o atraso do projeto que deveria ser executado em 6 meses. Raquel Mendes. A Associação Cívica para a Valorização da Matiota, ACVM, lembra que houve a realização de um concurso de onde inclusive saiu um vencedor. Concurso que, segundo Marco Cruz, membro da direção da ACVM, foi anulado devido a desacordo entre a Associação e a Enapor, responsável pela realização do concurso. Do nosso lado, notou já que teve uma proposta vencedora, teve até um relatório que estava exatamente dizer quem foi o vencedor do concurso. Depois teve aí um desacordo entre nós e a Enapor, né? E por isso que o processo que avançar
mesmo. Daí também veio muito desse atraso hoje em dia, né? Que agora o projeto teve que ser depois anulado e relançado. O certo é que um projeto que deveria ser executado em 6 meses continua paralisado. Nem temos hoje em dia um projeto, né? Ou uma ideia definida, né? Depois de mais de um ano, né? Portanto, por isso é que não estou muito insatisfeito com o estado em que as coisas estão. Enquanto isso, Matiota continua lá sem a valorização que ele merece. Noto já que não era uma coisa que devia levar muito tempo. O nível de trabalho lá não é grande volume de trabalho, né? E a associação continua sem saber a quantos anda o projeto de reabilitação de Matiota, uma vez que não tem tido qualquer informação nem do Ministério do Mar, nem da ENAPOR. Não sei, porque nunca tenho tido muita informação, né? E também conferências de imprensa também exatamente para as autoridades que é preciso ter um pouco mais de transparência nesses casos. Nunca tenho tido informação nem da ENAPOR nem do Ministério do Mar, tenho recebido nas notas, mas que têm dado-nos nenhuma informação do que é que se passa, não é? De referir que em janeiro de 2022 o Ministro do Mar, Abrão Vicente, garantia a existência de um aval financeiro por parte do Governo de cerca de 10 mil contos para o projeto de reabilitação do tanquinho da Matiota. Contactado pela RCV, o Conselho de Administração da ENAPOR já reagiu, mas através de comunicado que a jornalista Patrícia Martins já leu e traz-nos os detalhes. Em nota enviada à nossa redação, a ENAPOR esclarece que o dossiê de reabilitação da Matiota e áreas adjacentes, promovida pela Associação Cívica para a Valorização da Matiota, nasceu de uma parceria entre a referida associação, o Ministério do Mar e a ENAPOR, que numa fase inicial, através do concurso, entendeu-se escolher a melhor ideia, que na sua evolução viria a converter-se em projeto propriamente dito, processo este que envolveu ativamente os membros da associação, com a integração de 2 membros no grupo de trabalho. A ENAPOR, abrangida pelo Sistema Nacional de Contratação Pública, formatou o processo que viria a nortear o concurso de ideias à luz do Código da Contratação Pública. Foram definidos e seguidos todos os trâmites inerentes, a começar pelo envio do convite endereçado a 30 de novembro de 2022 aos eleitos à shortlist em número de 4. De acordo com o convite formulado, as propostas de ideias estariam sujeitas ao crivo de um júri composto por elementos da ENAPOR, do Ministério do Mar e da Associação Cívica para a Valorização da Matiota. Diz ainda a nota que durante a fase de avaliação das 2 candidaturas recebidas, notou-se que um dos concorrentes extrapolou a área previamente delimitada e a que deveria ser abrangida pelas ideias do projeto e o próprio projeto, questão que motivou a solicitação de um parecer jurídico. Na sequência, os elementos do júri, indigitados da parte da Associação Cívica para a Valorização da Matiota, recusaram aceitar esse parecer jurídico emitido, questionando em todas as suas vertentes, tendo acusado a ENAPOR de tentativa de manipulação dos resultados e de usurpar as competências do júri. Frisa a ENAPOR que o procedimento avaliado pelos membros efetivos do júri, sendo um da ENAPOR, um do Ministério do Mar e um terceiro da Associação Cívica de Valorização da Matiota, somente este último assume a oposição ao parecer emitido, recusando a aceitação do seu teor, inclusive do presidente da associação, membro suplente do júri. Esclarece o Conselho de Administração da ENAPOR ainda que, a determinada altura do desenvolvimento do processo, os membros da Associação Cívica para a Valorização da Matiota assumiram posições e intervenções enquanto elementos da associação e não como membros do júri, que pouco ou nada contribuem para o bom desfecho almejado. Assim sendo, e sem outra alternativa, a empresa Portos de Cabo Verde decidiu abordar a tutela, o Ministério do Mar, expondo o histórico do desenvolvimento do processo para a deliberação superior que melhor defenda o interesse público. Nesse sentido, o processo encontra-se sob a alçada do Ministério do Mar e a ENAPOR mantém o seu compromisso com o dossiê enquanto financiadora do mesmo. A ENAPOR afirma ainda na nota que sempre pautou e continuará a pautar pela transparência e cumprimento escrupulosamente de todos os dispositivos legais. E vamos também atrás da resposta do Ministério do Mar.
No próximo sábado, todos os caminhos vão dar à Somada, que recebe a segunda edição do maior terreiro de batuco de mundo, batuco fincado na Terreiro. 57 grupos de batuque de Santiago e do Maio farão a festa deste evento que, segundo a diretora-geral das Artes e das Indústrias Criativas, Vandreia Monteiro, procura contribuir para a afirmação do género musical. No ano passado foi a título de experiência, ver como é que podemos fazer isto. Este ano é a título de afirmação, daí estarmos novamente em Assumar, um município que tem mais grupos. Temos 16 grupos, cerca de 200 batucadeiras só do município de Santa Catarina. Nos outros municípios não ultrapassamos 6 grupos. Faz então todo sentido que a festa seja no município que tem mais grupos, que tem mais mulheres à volta. Não há aqui a ideia de financiar, de pagar o cachê, mas de juntar, de reunir. Porque batuco por si só já está na moda. Batuco não precisa neste momento, precisa de afirmação, de momento de partilha, de contato interno. Para a Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Jacira Monteiro, é motivo de orgulho o município ser, pela segunda vez, anfitrião da iniciativa. Pela segunda vez, em Santa Catarina, vamos ter 16 grupos a participarem do evento, que vai começar das 9, vai até às 6 da tarde. Portanto, temos razões para ter um dia preenchido e convidar todas as pessoas, todos os municípios a visitarem o município e a partilharem, a aprenderem também um bocado da história do batuco, das tradições aqui da Ilha de Santiago, sobretudo do interior, nomeadamente da tabanca, do finação. Vai ter converso sábio, portanto, todos são convidados, dos mais novos aos menos novos. O evento Maior Terreiro de Batuco de Mundo, batuco fincado na Terreiro, é realizado no quadro da política do Ministério da Cultura de incentivo às economias criativas através da realização de atividades culturais e de turismo alternativo. Vamos agora em direto à Ilha do Sal, onde decorrem os Jogos Militares Nacionais. Boa tarde, jornalista Moisés Évora. Já temos campeões nas modalidades de salto em altura e natação. Sim, muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública. Houve natação na Baía de Santa Maria e Delvânio Conceição, da 2ª Região Militar, foi o vencedor da prova, uma prova de 1000 metros. Ele é soldado da 2ª Região Militar, já tivemos a oportunidade de o abordar, está feliz com tal conquista. Depois houve provas no estádio Marcelo Leitão, provas renhidas porque tiveram início por volta das 10 horas e só terminaram por volta das 13. Saímos então do Marcelo Leitão há pouco tempo e podemos adiantar que o Wilson da Costa, da 2ª Região Militar, é o grande vencedor da prova salto em altura. Ele conseguiu um salto de 1,84 m, uma prova renhida, como já dissemos, com 10 atletas a demonstrarem o seu valor, mas Wilson, da 2ª Região Militar, conseguir então o primeiro lugar. No segundo posto ficou Giovanni do Rosário, também da 2ª Região Militar, enquanto que Cleiton Barros, da 3ª Região Militar, foi então bronze. Então, recapitulando, Wilson da Costa, ouro, Giovanni do Rosário, prata e Cleiton Barros, bronze. Provas que vão continuar ao longo da tarde, por exemplo, vamos ter esgrima no polidesportivo e ainda futebol. É uma grande festa desportiva militar a decorrer na Ilha do Sal e a Rádio Pública a acompanhar. Muito boa tarde. Muito boa tarde e agradecimento ao jornalista Moisés Évora. Na atualidade internacional, o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou em resposta à agência Lusa que não esteve nem falou com o presidente guineense Umaro Sissoko Embalo desde que esteve em Bissau a meio de novembro. Esta informação foi enviada hoje à agência Lusa em resposta a um pedido de comentário do presidente da República sobre a situação na Guiné-Bissau e sobre declarações do presidente do Parlamento guineense, Domingos Simões Pereira, em que é visado
O Presidente da República não esteve nem falou com o Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, desde a visita à Guiné-Bissau no passado 16 de novembro de 2023, tal como o governo também não se pronunciou sobre a situação da Guiné-Bissau até agora, foi a resposta enviada à Lusa pela assessoria de comunicação da presidência portuguesa. Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Guiné-Bissau entre 15 e 16 de novembro, juntamente com o primeiro-ministro português, António Costa, a participar na comemoração oficial dos 50 anos da independência da Guiné-Bissau. Em entrevista à agência Lusa, hoje divulgada, o presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, acusou as autoridades portuguesas de se deixarem utilizar pelo chefe de Estado guineense, Umaru Sissoko Embalo, em vez de contribuir para o reforço da estabilidade para a construção de instituições democráticas. As autoridades portuguesas ouvem essa menção e não fazem questão de denunciar e de se distanciar dessa realidade, tornam-se cúmplices daquilo que está a acontecer neste momento, afirmou Domingos Simões Pereira, que preside o Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde e que lidera a coligação no governo da Guiné-Bissau. De acordo com Simões Pereira, Umaru Sissoko Embalo invocou uma suposta conversa com Marcelo Rebelo de Sousa a propósito da sua decisão de dissolver o Parlamento guineense a pretexto de uma alegada tentativa de golpe de Estado. Para o presidente do Parlamento guineense e do PAIGC, a presença das autoridades portuguesas na Guiné-Bissau dá um sinal de aval àquilo que é a atuação das entidades que vêm recebendo essas autoridades. A Guiné-Bissau vive uma situação de tensão e instabilidade após a detenção em 30 de novembro do ministro da Economia e Finanças, Suleiman Saidi, e do secretário de Estado do Tesouro, António Monteiro, ambos dirigentes do PAIGC, no âmbito de um processo relacionado com pagamentos a empresários. Os acontecimentos precipitaram-se com efetivos da Guarda Nacional a irem buscar os dois governantes às celas da Polícia Judiciária, a que se seguiram confrontos entre esta força militarizada e efetivos do batalhão do Palácio Presidencial. O PAIGC lidera a coligação Pai Terra Arranca no governo, juntamente com o Partido da Renovação Social, Partido dos Trabalhadores da Guiné-Bissau e mais 5 pequenas formações políticas. Esta coligação venceu as eleições legislativas de 4 de junho deste ano e elegeu 54 dos 102 deputados. 13h45. Vamos, neste ponto, recordar os títulos que fizeram esta edição. Ministra da Saúde perspectiva melhorias no setor com o orçamento para 2024. Oposição fala em retrocessos no setor. Incidências deste jornal que nós ouvimos em detalhes deste debate parlamentar que terminou há instantes. Terceiro plano de ação para a imigração em aprovação responde às preocupações das comunidades imigradas, diz presidente da Plataforma das Comunidades Africanas em Cabo Verde. Sindep denuncia a existência de professoras sem cobertura do INPS. 100 jovens recebem certificados em diversas áreas profissionais no âmbito do programa Educação para a Paz, Cidadania e Justiça Social do Gabinete do Primeiro-Ministro. O presidente de Portugal nega ter falado com o homólogo da Guiné-Bissau a propósito da dissolução do Parlamento guineense. Humberto Santos, na edição e apresentação deste jornal, aqui na técnica Mira Cardoso, e no apoio à realização esteve Jamila Carvalho. Às 14 estará aqui o Ailson Martins com os títulos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.